Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João e hoje nós vamos concluir a nossa aranhatona com Homem-Aranha Longe de Casa. What are you gonna do about it? You don't want any part of this. Antes de mais nada, sim, esse vídeo terá spoilers de Vingadores Ultimato. Nenhum spoiler do próprio filme do Homem-Aranha, mas eu vou falar o que acontece no Vingadores porque é muito relevante pra trama. Então, se você ainda não assistiu o filme, o que eu acho muito difícil, assista e depois confira o vídeo. Peter Parker viaja com seus colegas em uma excursão da escola para a Europa e, enquanto isso, seres estranhos e poderosos atacam e, junto de Nick Fury e de um super-herói misterioso chamado Mysterio, eles precisam impedir esses novos adversários. Eu gostei muito do comecinho do filme, porque ele aborda as questões que a gente ficou com o pé atrás no final de Ultimato, como, por exemplo, as pessoas que não sumiram, ficaram 5 anos mais velhas, como é que elas ficam dentro da turma? Eu achei isso muito legal. Eu gostei bastante e em termos do filme foi uma das coisas que eu mais gostei. E o filme aborda muito essa questão de como o Peter lida com a nova responsabilidade dele, como que ele lida com a perda do seu mentor, Tony Stark. Outra coisa interessante é que o filme, várias vezes, ele não só faz referências, né, porque tem um monte de referências, todo filme não vai ter referência, mas algumas soluções que a gente vê em outros filmes, algumas cenas visualmente, algumas coisas de diálogo, os personagens encontram inspiração nas coisas que aconteceram nos outros filmes para solucionar problemas que acontecem aqui. Então eu achei isso interessante, bem divertido, às vezes para humor mesmo, às vezes para uma cena de ação boa. Eu achei a forma como eles incorporaram as referências do universo Marvel muito bem feita nesse filme. Eu gosto muito dessa questão dele não estar em Nova York, porque, bom, o Homem-Aranha é o amigo da vizinhança, ele tá em Nova York, ele é um menino do Queens. É super relevante pro personagem a questão de Nova York. E sair de Nova York e ir para outros países, para estar em outro continente, afinal de contas. Eu acho muito legal, até porque as continuações devem se passar em Nova York. Então a gente não fica muito saturado, tenta expandir um pouco esse universo. O roteiro do filme tem alguns problemas. Ele tem uns diálogos meio exagerados, aquele monte de frasezinha de efeito, meio besta, que... Tá, é um filme super-herói, mas fica cansativo, cai em alguns clichês, e o humor do filme, ele funciona, a maioria das vezes, com exceção de alguns alívios cômicos, que são os professores. A primeira vez é engraçado, na segunda, ixi, aí toda vez que ele aparece você sabe que foi uma piada, só que já cansou. Então é recorrente que ele volte nos professores que estão acompanhando a discussão como alívio cômico, só que depois de um tempo cansa. O filme não sofre daquela síndrome de exposição o tempo todo, mas tem uma cena que eu fiquei nervoso porque é muito. Tem um personagem que começa a explicar tudo que aconteceu na vida dele, que todas as pessoas ao redor dele já sabiam, e ele começa a explicar um monte de coisa que todo mundo ali já sabe. Isso é muito idiota, é só pra gente entender o que tá acontecendo, mas pode ser feito de outra forma, não precisa do cara contar pra câmera. Isso é preguiçoso, é um roteiro preguiçoso na hora que ele faz isso. Ainda no roteiro, é necessário ressaltar que é um filme de romance adolescente. Como o Peter se sente em relação a MJ, que não é a Mary Jane, né, porque eles reescreveram a personagem inteira, e eu não gosto disso, mas tudo bem. Mas é um ponto principal dentro da história do filme. É o que o roteiro usa pra colocar uma espécie de tensão e dinâmica dentro do ambiente escolar dele pra contrastar com ele sendo o Homem-Aranha. Às vezes funciona e as cenas que eles têm juntos são legais. Eles têm uma química muito boa nesse filme, diferente do filme anterior, que... Voltando no humor, o filme tem furos de roteiro e cenas que não fazem sentido. E aí, como é que encontraram a solução pra essa cena ser ok, ser palatável? Eles botam uma piadinha. Só que depois de um tempo fica cansativo, que é uma piada exagerada, com um furo de roteiro pra tentar mascarar ele, só que você percebe que tem algo de errado ali. Assim, não é um grande problema, mas mostra novamente que o ponto mais fraco do filme é o roteiro. Ele é muito preguiçoso algumas horas. Os efeitos visuais são muito bons, especialmente as cenas com mistério. Cara, sim, muito legal mesmo. Óbvio, né, que é Disney, Sony e tudo mais, mas tem que elogiar quando precisa. Em geral, os efeitos são muito bons. Tirando uma pequena cena que eles estão em Veneza, é bem curtinha, que tem um barco... Enfim, o barco ficou muito mal feito, a cena ficou meio tosca, mas foi só esse momento que eu percebi realmente computação gráfica ruim. Acho que um problema dos dois filmes é que o Peter não tem um grande relacionamento com a Tia May.
Ela é uma figura tão importante, tão próxima, que até no Espetacular Homem-Aranha, que os filmes são uma porcaria, fizeram isso melhor. Aqui ela é muito usada pra comédia, ou enfim, ela tem um micro arco no filme que tanto faz. Eu acho que podia ser mais bem explorado essa questão do Peter com a Tia May. Eu queria também chamar a atenção que eu adorei os uniformes do filme, especialmente o uniforme final, do confronto final. Eu adorei, ainda mais porque ele é preto e vermelho. Volta o Homem-Aranha antigo, achei legal. As cenas de ação do filme, no geral, não são muito memoráveis, mas são bem feitas, não tem muito o que reclamar. Eu gostei de como eles incorporaram a questão única do vilão dentro das lutas. Os poderes dele são super relevantes para a construção das lutas visualmente e narrativamente. Elas não são muito memoráveis, com exceção do clímax do filme, que é uma cena sensacional com sentido aranha. Eu adorei, foi de arrepiar, com perdão do trocadilho. Foi a cena que eu mais gostei de ação do filme. O Tom Holland interpreta o Peter Parker e o Homem-Aranha. Eu acho que ele foi quem mais conseguiu, né, equilibrar o Peter e o Homem-Aranha. Ele faz um monte de piadinha, mas ele é tímido. Ele realmente parece um adolescente tímido. Eu gostei bastante da interpretação dele. O Samuel L. Jackson é o Nick Fury. Ele é o Samuel L. Jackson. Como eu já disse mais de uma vez aqui, todo filme que tem o Samuel L. Jackson já é um mérito por si só ter o Samuel L. Jackson. A Zendaya é a MJ. Eu vou ser bem sincero, eu detesto o caminho que eles levaram a personagem, mas dentro do universo ela trabalha bem, ela convence naquilo, ela mostra um pouco mais das suas camadas emocionais aqui, mas eu continuo não gostando do caminho que eles levaram a personagem. O Jon Favreau é o Happy, ele volta a ter mais participação em cena, que nem ele tinha nos filmes do Homem de Ferro. Eu gostei, ele tem uma dinâmica muito legal com o Peter, e o filme puxa muito para as referências ao primeiro Homem de Ferro, fazendo alguns paralelos entre o Tony Stark e o Peter. A Marisa Tomei, a Tia May, ela quase não aparece. É uma versão muito diferente da Tia May que a gente conhece, mas eu acho que podia ter um pouco mais do relacionamento dela com o Peter. Eu acho que esse é o grande problema dela nesse universo. Não é nem o fato de que ela é super gatona, tem uma galera querendo pegar ela em todos os filmes que ela aparece. Isso aí podia não ter também, né? É meio... mas tudo bem. O Jacob Batalon é o Ned, o amigo do Peter. Ele aparece muito menos nesse filme, muito menos mesmo. E ele tem uma história paralela dele, que no começo é legal, mas ela vai ficando cansativa e saturada mais pro final do filme. E ele não ajuda tanto assim, ele fica muito colocado de lado. E a dinâmica dele com o Peter no Homecoming era legal. Para completar, o Jake Gyllenhaal é o Quentin Beck, ou Mistério. Eu gostei muito da atuação dele, porque assim, eu adoro o Jake Gyllenhaal, ele sempre se entrega muito ao papel. E o Mistério, apesar de algumas cenas serem muito problemáticas, especialmente em questão ao roteiro, não é nem questão de atuação, foi um bom personagem dentro do filme, e o Jake Gyllenhaal convence muito bem em todas as cenas. Homem-Aranha Longe de Casa não é um filme maravilhoso, não é meu filme preferido do Homem-Aranha. Acaba caindo muito nos filmes da Marvel, ele acaba sendo não tão memorável assim, não tem grandes cenas, mas é muito divertido. O Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos, da Marvel é o favorito, e com certeza é um ótimo filme para se ver nos cinemas. Eu quero destacar que o filme tem, sim, 2 cenas pós-créditos, uma no meio e uma no final. Eu adorei a cena do meio dos créditos, para mim foi a melhor coisa do filme inteiro, que a minha reação foi de choque e euforia ao mesmo tempo. O pessoal na cabine de imprensa aplaudiu, porque foi incrível. E a cena no final dos créditos eu não gostei muito, mas tudo bem, não vou falar muito a respeito, talvez em um vídeo com spoilers mais pra frente. Tendo que dar uma nota, Homem-Aranha Longe de Casa recebe um 7,5 e uma recomendação com um dedão positivo, porque assim, tudo bem, é da Marvel, você vai assistir, mas com certeza é divertido e ver no cinema dá algo a mais. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. O que vocês acharam do vídeo? Eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os filmes do Homem-Aranha. A gente falou de todos no canal, a nossa Aranhatona, em antecipação à chegada de Longe de Casa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão ansiosos para ver o filme, se já viram, qual a opinião de vocês, se inscrevam no canal, dêem uma conferida nas nossas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima e falou!